noite a todos. Coisa maravilhosa, né? Podemos estar aqui, ouvindo lá fora essa chuva, esse frio todo. Estamos aqui mais uma noite para partilhar de alguns ensinamentos e também para aprender. Estamos sempre aprendendo. Eu sei que muitos já tinham visto o anúncio, né? Estavam esperando Edemar, né? Palestrante. São chegados os tempos. Ele teve dificuldade para chegar até aqui, não mora em Joinville, então foi solicitado para que alguém faça hoje esse estudo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. Por quê? São chegados os tempos para que possamos colocar em prática e realmente estamos sofrendo várias provas para que possamos mesmo confirmar o amor, a igualdade, o perdão, a caridade, a benevolência e tudo isso que achamos que trazemos já dentro de nós tudo isso. E com todas essas provas, questionamos muito o que está acontecendo e por que está acontecendo. E por muitas vezes acabamos esquecendo de que somos espíritos imortais. Estamos aqui em mais uma oportunidade para que possamos evoluir. Eu vou começar lendo para vocês do Evangelho, o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item 5, nós temos o início do nosso estudo de hoje, da nossa exposição. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito, se é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Lendo essa passagem, nós ficamos até um pouco confusos, né? Porque ele fala aqui, nascido do Espírito, e da água e do Espírito. Mas nós temos, no caso, no livro dos Espíritos, também que fala sobre a reencarnação, e é onde nos explica essa oportunidade que temos de estar aqui. A pluralidade das existências. E aqui a primeira pergunta do capítulo, sendo a pergunta da questão 166, ela pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Tudo que nós estamos vendo aí, todo esse sofrimento, guerras, né? Acidentes, pessoas perdendo sua família, a família se destruindo, pessoas depressivas em suas casas, sofrendo com a solidão. Nunca houve tanto, nesse tempo, nunca teve tantas pessoas querendo ter a real razão, né? A palavra, a última palavra. Porque hoje está tudo muito fácil, o entendimento, o estudo de qualquer coisa, nós temos um acesso muito fácil.
Então nós temos muita oportunidade, mas nós não chegamos a estudar um assunto profundo, verificar se está certo ou errado. Nós entramos às vezes na onda do que hoje é atual, do que hoje está existente. E nós estamos no mesmo progresso? Nós vemos que nós estamos no mesmo estágio? Não. Por isso mesmo é que nos é dada essa oportunidade da reencarnação, aonde nós podemos progredir juntos. Eu tenho esse livro aqui que eu gosto muito, que é um roteiro sistematizado para estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom, tá? É da FEB, e a gente usa bastante ele, porque todos os itens do Evangelho estão aqui, e ele vai fazendo as perguntas e respondendo. Você pode refletir no caso, com esse estudo, né? Então não tem como você vai abrir o Evangelho e você ficar em dúvida que você lê o Evangelho e depois você lê aqui para você desenvolver, né, o estudo daquele termo. O Evangelho no lar também pode ser utilizado. Então aqui nós temos a explicação, né, do que nós lemos no Evangelho. Primeiro, quem era Nicodemos? Ele era um profeta muito conhecido. E por que ele procurou Jesus à noite? Porque ele não queria ser visto conversando com Jesus. Porque ele tinha suas dúvidas, né? Ele via o que Jesus estava fazendo. Via como Jesus partilhava, como Jesus chegava ao povo de modo simples. Não era somente aqueles profetas, os que estavam já com a palavra, né, que iam nas sinagogas e falavam. Ele cercava-se de todos, os perdidos, aqueles que estavam pedindo esmolas, né, os paralíticos, as viúvas, as mulheres, os pescadores. Esse povo que ele recorria, semeava a sua parábola, semeava a sua palavra, e assim ia aquilo de boca em boca, né, de um para outro, falando da novidade, né, daquele homem que pregava com simplicidade. Aquilo foi de uma forma tão simples, aquilo foi divulgado, que as pessoas vinham, multidões vinham procurá-lo e ouvi-lo dessa boa nova. Mas todos eles esperavam uma justiça diferente daquela que hoje, com a doutrina espírita, nós temos o conhecimento da reencarnação. Era uma justiça, eles esperavam alguém que guerreasse, né? Que fosse ter com aqueles que estavam oprimindo eles e acabassem com aquela pobreza, acabasse com aquela escravidão. Mas ele veio pregar justamente o amor, o reino dos céus. E muitos compreendiam, tinham uma noção, e outros tomaram aquilo como se ele quisesse um poder. A última coisa que ele tinha em seu coração era isso. Então, dessa passagem que nós lemos agora, eu tenho a pergunta aqui: que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus e por quê? Nicodemos acreditava que Jesus era o enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Isso eles sabiam, mas eles esperavam um profeta diferente, um Messias diferente, não esse que pregava o amor, o perdão aos inimigos. Ele assim pensava porque, sabendo dos prodígios que Jesus fazia, reconhecia que ninguém poderia executá-los se Deus não estivesse com ele. Então ele reconheceu algo diferente. Não é? Porque os milagres que foram concedidos a ele,
mostrar para aquele povo, né, essas que a gente conhece como um milagre, mas na verdade o estado do progresso que ele já se encontrava era muito, muito além do nosso. E pelo poder de sua mente, né, do que ele tinha, ele podia mudar a condição, né, fluídica daquele espírito que aceitava a renovação e a mudança. Tanto que ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Então, se a pessoa queria a mudança, ele auxiliava. E ele, no final ele sempre dizia: vá e não peques mais. Então, por quê? Porque a transformação depende de nós. Por isso que a reencarnação é uma oportunidade que podemos sempre progredir, moralmente, espiritualmente e o material. Só que o material nos é concedido para que possamos utilizá-lo bem. Às vezes a gente se questiona por que pessoas vêm com menos condições e outras vêm com mais condição financeira. É porque as pessoas que vêm com mais condição, elas vieram realmente para oportunizar o trabalho, né? Fazer grandes coisas, porque nós não podemos ficar nesse mundo ainda sem ter o material para nos sustento, para ter nosso sustento, né? E aqui continuamos. A que Jesus se refere quando afirma ser preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus? Que somente pela reencarnação temos possibilidade de resgatar débitos passados e reconstruir nosso progresso espiritual, habilitando-nos assim a ver o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus. Não o reino que talvez até agora nós às vezes sonhamos, nós vamos fazer tudo de bom aqui, vamos desencarnar, chegar no plano espiritual ou no céu, como muitas vezes pensamos. Vai chegar lá, nós vamos ter todas as recompensas, né? E que lá vamos ficar. Mas não, Deus é muito maior. Ele é imutável, benevolente. Ele nos oportuniza que possamos sempre continuar. Porque apesar de tudo, de nós nos arrependermos, né, nós precisamos progredir e aprender a fazer o bem, aquilo que nós precisamos nos arrepender. Uma existência é insuficiente para que alcancemos o necessário aperfeiçoamento. E continuamos. O que significa renascer da água e do Espírito? Para entender essa passagem, precisamos reportar-nos à época em que Jesus falava e levar em conta o que então se conhecia sobre as ciências físicas. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, donde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, daquela época até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com sua alma. Então aqui, quando a gente lê renascer da água, do espírito, nós pensamos, nossa, né, o que pode ser? Então, os dois elementos que precisamos para a reencarnação. O espírito, que é imortal, e o corpo, que é a parte material. E nós, toda vez que viemos aqui, reencarnamos, temos essa oportunidade, e nós viemos aqui com o corpo. Algumas vezes o corpo material não é perfeito, mas é perfeito para a nossa evolução, porque muitos vêm sem membros, muitos vêm com não vêm com a consciência total do que fala, do que sente. Mas nós sabemos que, como nós temos a oportunidade de reencarnar, aquela oportunidade é a perfeita para nós. E nós participamos desse planejamento.
Como interpretar a frase de Jesus? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não só distingue o corpo do Espírito, como evidencia a origem de cada um, esclarecendo que o corpo gera o corpo, mas não gera o Espírito. Pois só Deus, Espírito Supremo, que a tudo preside, pode criar o Espírito. E Ele nos criou iguais, no mesmo princípio. Por que hoje estamos em diferentes situações sociais, em diferentes trabalhos? Porque a evolução é por nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, as nossas ações, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Elas, né, vão contar muito com o que vamos levar quando desencarnamos aqui. É muito importante lembrar que nós, como espíritos, nós estamos hoje aqui reencarnados para nós temos um planejamento, né? Muitas vezes nós pensamos que, quando nós estamos fazendo o bem, nós não teremos mais provas nenhuma. Nós não adoeceremos mais e assim será. Mas, para que possamos progredir, nós precisamos conviver e melhorar a cada dia, para desenvolver o amor, a benevolência, para que possamos compreender no nosso próximo a ausência do amor, o ódio, a mágoa. Porque são espíritos ainda que estão arraigados nesses sentimentos. E eles precisam vir aqui para que, junto a outros que amam, que praticam a caridade, progredir. E somente aqui, reencarnados, corpo, na carne, nós temos muitas situações e oportunidades de desenvolver nossos sentimentos que nós não teremos na erraticidade, no plano espiritual. E nós só pensamos quando nós estamos lá no plano espiritual, que nós podemos passar por aquela fase, né, de reconhecimento, de sofrimento, de aflição, dependendo do que nós levamos, que são somente nossas ações. E depois, quando nós estamos no plano espiritual, já em uma colônia de socorro, quando estamos lá aprendendo, estudando, né, já estamos trabalhando, lá nós sentimos muito bem. Então, o que nós sentimos para virem reencarnar aqui é o mesmo sentimento, às vezes, que sentimos quando desencarnamos. Quando nós estamos no plano espiritual, trabalhando, não queremos vir para cá. Esse sentimento, muitas vezes, quando estamos em estado mais depressivo, nós nunca estamos sós, nós temos sempre uma orientação espiritual. Nós sempre temos alguém, né, que nos vela, que nos auxilia. Mas depende da nossa vontade que isso aconteça. Então, quando nós estamos doentes, por muitas vezes somos orientados, né? Fomos levados ao plano espiritual para a orientação. E essa sensação, às vezes quando nos encontramos, né, acordamos, vem aquela sensação, queria tanto, né? Nós ficamos com aquela sensação do amor, do auxílio, do afeto, da caridade. Nós pensamos, mas não queria voltar aqui, na realidade, para enfrentar os meus problemas, para enfrentar as desigualdades por qual nós passamos. Mas é para isso que nós viemos. Para isso que nós estamos aqui. Para que possamos progredir. Que interpretação podemos dar à frase do Mestre? O Espírito sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito.
Podemos interpretá-la tanto em relação ao Espírito de Deus, que sendo onipresente está sempre em toda parte, e não o podemos localizar, como ao Espírito do homem, que ao reencarnar, tudo esquece das existências anteriores, nada sabendo do que foi, nem do que virá a ser. Então, esse trecho é do: se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se ele conheceria o começo. Nós sempre temos essa interpretação, né? Essa vontade de saber o que fizemos, de onde viemos. Mas essa curiosidade é somente para saber: será que eu não fui alguém muito bom, um rei, uma rainha? Mas o próprio Chico, quando foi questionado, uma senhora perguntou para ele: Chico, queria tanto saber quem eu fui no passado. Talvez eu tenha sido uma princesa, uma rainha, alguém nobre. E qual foi a resposta dele? Sim, minha senhora. Tem grande possibilidade que a senhora tenha sido realmente alguém muito nobre. Porque os humildes e pobres de espírito já não se encontram mais aqui nesse planeta. O que essa resposta nos faz refletir sobre o quê? Estamos aqui sim, vendo muito sofrimento, mas não podemos julgá-los, porque nós podemos já ter estado na mesma situação, ou ter feito alguma coisa parecida. Por isso que a reencarnação é algo que Deus oportuniza realmente para nós, porque Ele é muito bom. Só que quando nós vemos tanto sofrimento, nós realmente questionamos isso. Diante da surpresa de Nicodemos, ante tais ensinamentos que acrescentam, que acrescenta Jesus, ele reafirma a verdade de suas palavras e a autoridade de seu testemunho, decorrentes da suprema sabedoria que detinha como Espírito puro. Jesus não deixa dúvidas quanto à veracidade de suas palavras, pertinentes à reencarnação do Espírito ou à pluralidade das existências. Ao afirmar, não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Então, quando, por vezes, nós temos ações, né, espontâneas, e a gente se pergunta: nossa, mas como eu fiz isso? Por que eu falei isso? Porque graças a Deus e graças a essas leis divinas, que nós estamos aqui progredindo, nós já conseguimos pensar dessa forma e nos arrepender do que nós falamos, do que nós estamos colocando para os nossos irmãos. Porque às vezes também nós nos chocamos com o que vimos e com o que os outros falam, e às vezes nos melindramos também com poucas coisas. Porque elas nos chocam, porque ainda na nossa caixinha aqui dentro, nós temos vários sentimentos ainda que precisamos. Tá? E quando nós temos a oportunidade de conhecer e a oportunidade de vir aqui, nós precisamos aproveitar. Nesse capítulo 4, que eu sempre recomendo a gente ler bastante, estudar, porque cada vez que a gente lê, estuda, porque eu já ouvi falar: não, mas eu já li esse livro, Evangelho e o Livro dos Espíritos. Mas toda vez que a gente lê a questão, mentaliza, a gente vai ter um entendimento daquela questão. Porque como estamos progredindo intelectualmente também, cada vez nos é dado de conhecer um pouquinho mais sobre aquele assunto. E sempre quando a gente estuda, tentar meditar sobre o que estamos fazendo, quem somos e o que já conseguimos fazer. No Livro dos Espíritos, na questão 166,
A pergunta é assim, ó, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância de que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Nós vemos realmente, né, que algumas coisas é mais difícil explicar sem o entendimento da reencarnação. Como a gente já falou, as diferenças da sociedade que nós temos muito presente hoje, né? Os sofrimentos que nós temos, quando nós vemos uma criança que nasce com uma doença, né, muito grave, e a gente se questiona por que aquela criança sofre, passa por esse processo. Ela é tão pequena, tão jovem, não fez nada ainda. Então, com a reencarnação, nós temos essas explicações, né, de como nós vemos muitas vezes aqui para expiar e as provas. E saber que o nosso lugar não é no aqui reencarnados, porque nós não somos um corpo, né, com o espírito, nós somos um espírito reencarnado com um corpo transitório. E assim, o plano espiritual é o que é a nossa casa. E lá nós viemos para cá. É limitado a 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E aí nós temos o nosso exemplo. Jesus, que já era um espírito puro, mas que aceitou a missão de vir para cá para ensinar a missão do amor e da humildade. E todos aqueles que vieram até ele, escutaram a sua palavra, escutaram as parábolas para o ensino, principalmente da humildade, do perdão, da igualdade, quem é que estavam depois? Dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Aqueles a quem ele estendeu essa palavra, a quem ele explicou por parábolas o que precisamos fazer aqui nesse planeta. E às vezes eu me pergunto, será que não estávamos lá? Nós nos perguntamos isso? Ou nós só queremos ser princesa e alguém novo? Quando nós começarmos a pensar do que nós já conseguimos, do que nós já fazemos, nós vamos cada vez mais tentar nos melhorar. E não procurar a melhora no outro, no próximo. Porque primeiro nós precisamos nos melhorar, para depois melhorar o outro que está do nosso lado. Assim, muitas vezes, nós sabemos que a doutrina espírita, né, tem o centro mediúnico, né, nós temos os médiuns, todos nós somos médiuns, um pouco mais, um pouco menos, mas somos sempre intuídos para o bem. Mas pelo livre-arbítrio nós agimos com a nossa atitude. Mas esses irmãos que estão na erradicidade, muitos ainda envolvidos, né, nos sofrimentos
pelas suas ações aqui, eles têm um auxílio, né, por intermédio dos médiuns e dos espíritos que vêm auxiliar, que vêm orientar, e ali eles têm a oportunidade, muitos às vezes arraigados no ódio, né, no desamor, na falta de perdão, na falta de confiança, e somente pelo amor, né, pela disposição de ouvir a palavra do Evangelho, eles conseguem começar a mentalizar algo melhor do que aquilo que estão sentindo. Então, a justiça da reencarnação, ela é a justiça de Deus, né? Na revelação, incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para arrependimento. Não te diz a razão que isso seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorares? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão? Não. Temos muitas pessoas com muito conhecimento que também têm o ódio. E aí nós vemos que em todos estados de progresso, nós temos o espírito já benevolente, que pratica caridade, que pensa no outro, que divide o pouco que tem. E também nós temos aquele que veio aqui, que tem muito dinheiro, que reparte o que tem, não se sente ofendido quando perde, porque ele sabe agradecer, assim como nós temos aquele que tem menos condições e o que tem mais condições, que odeiam, magoam, sentem muito quando perdem, né, algo, porque o importante para eles e o que eles acreditam é o que eles têm agora, aqui no plano material. Mas a oportunidade a todos chega. A todos nós, em algum momento, nós vamos refletir mais e vamos procurar mais aquilo, preencher aquele vazio que nós temos. E a reencarnação é o que nos dá essa certeza, que teremos a oportunidade de fazermos melhor e de progredir. Então, quando nós vemos esses sofrimentos todos que estão acontecendo aí, que a gente tenha a condição de fazer uma prece por eles, para que isso tudo se resolva da melhor maneira, para que esse ódio, né, para que alguns espíritos tenham, né, sejam iluminados para mudar, para não fazer mais, não agir mais daquela forma. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água que ali não for empregado na acepção que lhe é própria, que a água, no caso, é o material. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saía das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim, aqui em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas. E aqui, pelo livro do Espírito, né, a gente vê que realmente tudo era com a água, né? Que o Senhor andava sobre as águas. Então é o elemento que significa a matéria. O Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde lhe vem, nem para onde vai. Pode-se entender que trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem Ele quer ou da alma do homem.
Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se ele conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, sempre agradecer, né? Sempre termos o nosso íntimo amor, que esse amor ainda não é um amor igual ao de Jesus, que acolhia todos, né? Até aqueles que o maltratavam, ele auxiliava eles, acolhia, até o último momento. Nós ainda não estamos nesse estágio, mas que a gente possa refletir nos nossos momentos mais difíceis, em que estamos em casa, desanimados, tristes. Sempre ver o que nós já temos, tudo o que nós já temos, que é muito, e saber fazer um bom uso dele. Porque essa oportunidade é uma oportunidade divina que nós temos de estar aqui. E nós sabemos quantos irmãos estão a esperar uma oportunidade de vir aqui para que possa se melhorar pela reencarnação e pela oportunidade que Deus nos dá para que possamos aprender a perdoar e amar. Então, era isso que eu vim trazer hoje aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Uma colocação? Não? Então tá. Que realmente o amor, o perdão, possa vir a nossos corações, tá? E as oportunidades que nós temos no nosso ambiente de distribuir isso, por oportunidade de pequenos gestos que nós podemos colocar em prática. Fazer a prece. Vamos agora fazer a nossa prece, agradecer a oportunidade de podermos estar aqui. Que o Senhor possa sempre nos guardar, estar conosco por intermédio desses irmãos que nos intuem, nos orientam. Senhor, que possas olhar pelos nossos irmãos em maior sofrimento. Todos esses acontecimentos, Senhor, essa guerra, os quais um irmão mata o outro em razão do poder, em razão do material. Sabemos, Senhor, que todas as oportunidades são para o progresso, mas que possamos mentalizar esses irmãos para que possamos cada vez mais mudar essas ações em nosso planeta. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos.